Olá, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre astrologia e geopolítica. É isso aí, fiz o primeiro vídeo, tem algumas semanas, publiquei aqui para vocês. O vídeo gerou muito comentário, muito obrigada a todos, inclusive aos haters. Muito bem-vindos sempre no canal, porque seus comentários odiando o vídeo ajudam ao algoritmo a pegar o vídeo e distribuir. Então, obrigada, continue comentando, só que se prepara para ter resposta aqui desse lado, tá? Sejam bem-vindos, meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga terapeuta e no meio de toda essa confusão que está sendo 2025, eu tô aqui observando tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo. E aí, obviamente, diante disso, estou só fazendo os meus comentários e as minhas anotações. E aí esses comentários e anotações agora estão derivando em vídeos, trazendo para vocês a minha visão do que está acontecendo, como eu estou vendo o que está acontecendo. E talvez um posicionamento diferenciado. Eu sempre fui mais neutra em relação à política, mas eu estou vendo a necessidade de assumir um posicionamento mais claro. Afinal de contas, não é verdade que tudo é relativo e existem coisas que são mentiras, existem coisas que são verdades e estou aqui para denunciar e falar e levantar essas coisas que são mentiras ou verdades. Claro que isso também deve ter a ver com o meu próprio trânsito de Plutão-Sol, né? Que tá aí me incendiando em vários níveis. Então, talvez você vai notar um posicionamento diferente. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a situação atual do Brasil, dentro do que tem acontecido, né? Informações que eu trago aqui são sempre retiradas de canais de mídia que são absolutamente neutros, tanto quanto possível, a agência de notícia Reuters, a Associated Press, sempre neutros. E eu vou pegando, o que você vai ver aqui vai ser eu pegando o que está acontecendo, trazendo para vocês e fazendo ligações com o cenário e a política e economia mundial. Faço referência, te convido a assistir o meu vídeo de previsões para 2025, porque lá eu falo de 2025, da mudança de Saturno de signo, de Netuno de signo, de Urano de signo, né, da presença de Plutão em Aquário. E o motivo pelo qual comecei a fazer esses vídeos é porque eu comecei a ver que algumas coisas que eu tinha delineado lá atrás, sem muita afirmação muito segura sobre o que seria, começaram a se traduzir em eventos. Então eu tô vindo para cá meio que fazendo esses vídeos para ajudar a gente a ter um follow-up daquela situação. Então, sejam bem-vindos. Vocês vão ver que eu vou estar olhando bastante para o meu computador. Eu estou me referindo ao mapa, que em alguns momentos vai ser apresentado aqui na tela para vocês verem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste, deixa seu like, comenta, vamos ajudar a impulsionar o conteúdo e se inscreve no canal, né? Por que não? Se inscreve para ajudar a gente a crescer e a chegar mais gente. Bom, algumas coisas que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, vamos falar sobre o cenário político e econômico do Brasil. Vamos analisar os embates que aconteceram recentemente entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, as movimentações estratégicas da família Bolsonaro e a posição do Brasil no tabuleiro global do BRICS, que é um bloco de comércio que envolve Rússia, China, Brasil, Índia, e se eu não me engano, Singapura. Mas o mais importante, a gente vai refletir sobre como essas dinâmicas refletem a chegada de Netuno e Saturno em Áries, a entrada de Urano em Gêmeos, Plutão já estando em Aquário, o que tudo isso pode significar para o país, para o futuro do país. Então fica comigo até o final, porque tem muita coisa para a gente descobrir hoje. Bom, primeiro vamos falar do cenário político e econômico, né? Do que está acontecendo.
de maneira relativamente resumida, né? Primeiro vamos olhar de cara, vamos começar a falar do vídeo aqui olhando para a popularidade do presidente Lula e a economia brasileira. Em fevereiro de 2025, a aprovação do governo caiu significativamente. 44% dos brasileiros avaliam a administração como negativa. Uma queda considerável em relação ao final de 2024. A inflação também subiu, atingindo 4,96% ao ano, impactando diretamente o poder de compra da população. Ou seja, é seguro afirmar que uma parte enorme do povo brasileiro, do eleitorado brasileiro, não está satisfeita com o governo Lula. Com isso, a incerteza sobre as eleições de 2026, teremos eleições presidenciais em 2026, só cresce. O Lula ainda não confirmou se vai tentar a reeleição, e enquanto isso, a direita vai se movimentando. Jair Bolsonaro continua inelegível até 2030, mas isso, a gente ainda tem alguma dúvida sobre como é que fica isso, considerando que o Trump foi reeleito e a proximidade da família Bolsonaro com a administração do Trump, né? Bolsonaro, continuando inelegível até 2030, o grupo político dele já começa a articular alguns candidatos, como Tarcísio, né? E a Michelle Bolsonaro. E mesmo sem poder concorrer, Bolsonaro não pretende sair de cena e continua apostando em reverter sua situação na justiça, o que eu particularmente não acho impossível. Hoje eu não vou analisar o mapa dele, não vai dar tempo nesse vídeo. Mas eu não acho impossível que ele reverta a situação dele na justiça, especialmente por como as coisas estão se movimentando astrologicamente a nível dos Estados Unidos e a nível mundial. Um outro assunto é o embate entre Musk e Alexandre de Moraes, né? Que começou em 2024. A primeira colisão entre o Musk e o STF foi quando o Musk se recusou a cumprir ordens de bloqueio de contas no X, antigo Twitter, alegando que aquilo era um movimento de censura à liberdade de discurso. Isso resultou no bloqueio temporário da plataforma X no Brasil e no pagamento de multas milionárias por parte de Musk. Mas a briga não parou por aí. Recentemente, Musk foi ainda mais longe, sugerindo que os Estados Unidos poderiam impor sanções contra Moraes, questionando, inclusive no X, meio assim por alto, se ele teria bens nos Estados Unidos, insinuando que medidas econômicas contra o ministro poderiam ser adotadas. A discussão já chegou ao círculo de Donald Trump e dos seus aliados, elevando esse embate para um nível internacional. E esse cenário levanta um ponto crucial, né? A gente está vendo uma nova era de confrontos entre governos e bilionários da tecnologia, o que se encaixa perfeitamente na entrada de Netuno e Saturno em Áries, símbolos de novos paradigmas de poder e conflitos entre autoridade e liberdade. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo. No plano internacional, o Brasil segue consolidando a sua presença no BRICS, o bloco econômico que busca alternativas ao dólar americano, e essa posição, obviamente, já levantou comentários do Trump e já está incomodando os Estados Unidos. Trump deixou claro que pretende reagir. Ele disse que aplicaria tarifas de até 100% sobre qualquer país do BRICS que tentasse criar uma nova moeda para competir com o dólar. E isso cria uma situação delicada para o Brasil, né? Brasil esse ano assumiu a presidência rotativa do bloco e vai ser o anfitrião da próxima cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A tensão entre os Estados Unidos e os países emergentes, de uma maneira geral, estão crescendo e essa disputa pode ter impactos diretos no nosso cenário econômico.
Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro tem reforçado a conexão dele com Trump e o movimento conservador nos Estados Unidos. Ele participou de uma reunião chamada CEPAC aqui em 2025, esse mês passado, se eu não me engano foi em fevereiro, que é um dos maiores movimentos da direita mundial. Não só ele participou, tá? A primeira-ministra da Itália também participou, a ex-primeira-ministra da Inglaterra também participou. Em sua participação no CEPAC, o Eduardo Bolsonaro criticou o STF e defendeu a reeleição de Trump. A família Bolsonaro acredita que Trump pode pressionar o Brasil em relação ao STF e ajudar a reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. E pode, né? Além disso, Eduardo já esteve nos Estados Unidos pelo menos 3 vezes esse ano, intensificando o lobby dele e fortalecendo laços com a nova administração americana. Durante a CEPAC, o Trump fez um gesto em relação ao Bolsonaro, cumprimentando ele e enviando um recado direto para o pai dele: diga oi para o seu pai, reafirmando a aliança entre eles. Conclusão: diante desse cenário de tensão política, que não é exclusiva do Brasil, mas da qual o Brasil não escapa, né? Embates com bilionários da tecnologia, realinhamento de forças globais e o fortalecimento da direita conservadora. O que a astrologia tem a dizer pra gente? Com Netuno e Saturno entrando em Áries, a gente está entrando em um período de redefinição de lideranças. A gente está entrando num período de confrontos diretos com o status quo e disputas acirradas pelo controle das narrativas. Áries é o signo da ação, ele é o signo da luta e da coragem, mas também é o signo do impulso e do conflito aberto. Saturno nesse signo pode representar restrições impostas a lideranças, enquanto Netuno traz batalhas ideológicas e confunde a narrativa, a percepção da situação. O que isso vai significar para o Brasil nos próximos anos? O que isso vai significar para o Brasil em 2025? Quais desafios e transformações a gente pode esperar? Bom, olhei para responder essa pergunta, para o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil, esse aqui que você está vendo na tela, é o mapa da independência, com a data de 7 de setembro de 1822, 5 da tarde, no Rio de Janeiro. Brasil com o Sol a 14 graus de Virgem, a Lua a 7 graus de Gêmeos e o Ascendente a 3 graus de Peixes. Entre 2025 e 2027, a gente vai ter eclipses acontecendo no eixo Virgem-Peixes, ou seja, vai pegar as casas 1 e 7 do Brasil diretamente, tá? É bem verdade que não serão somente em Virgem e Peixes. Não vai demorar até 2025, 2027 a gente tendo eclipses só nesse eixo, né? Pelo contrário, a gente vai ter uma mistura ali de Virgem, Peixes, Aquário e Leão. Por exemplo, esse ano a gente vai ter eclipses no dia 29 de março, no dia 14 de março de 2025, no dia 29 de março de 2025, no dia 7 de setembro e no dia 21 de setembro. Todos esses vão ser no eixo Virgem-Peixes. Mas o eclipse de 17 de fevereiro de 2026 já ocorre no grau 28 de Aquário, né? O eclipse do dia 12 de agosto de 2026 já ocorre no grau 20 de Leão. Então a gente começa meio que ter ali uma coisa meio misturada. Mas vamos focar em 2025, que com 2025 a gente já tem assunto de sobra para abordar, né? Então a gente tem os eclipses esses eclipses no eixo Virgem-Peixes ativando as casas 1 e 7 do Brasil, né? Ou seja, a identidade do país como nação, né? Casa 1, e as relações do país com o outro, com o mundo, casa 7.
A gente está falando desses eclipses agudizando, tornando urgente um realinhamento político e econômico com redefinição de liderança e desafios em acordos diplomáticos. Por que em acordos diplomáticos? Por causa da Casa 7, né? Lembrando que o nó do norte, o nó do sul, ele vai estar em Virgem na Casa 7. Então, a gente pode pensar que alguns desses acordos diplomáticos vão ficar para trás. A gente não vai conseguir manter as coisas como elas estão. Algumas dessas parcerias vão cair por terra. O nó do sul está ali apontando para isso. Só que os eclipses, eles são só o começo, né? A gente vai ter um eclipse no dia 14 de março. Vale ressaltar que o eclipse do dia 14 de março pega exatamente Mercúrio do país, a lua cheia, é um eclipse lunar em Virgem, né? Que vai cair sobre, vou até botar o mapa do eclipse aqui. É uma lua cheia que cai sobre Mercúrio do país, aqui, exatamente sobre Mercúrio do país. E esse Mercúrio, ele é muito importante, porque ele rege o Sol e ele rege a Lua do país, que está em Gêmeos, né? Então, a gente vai ter aqui uma situação que tende a trazer algum tipo de urgência ou emergência envolvendo a situação do país, o destino do país. Vamos entrar nisso mais adiante, né? Por que eu falei que os eclipses são só o começo? Porque Netuno e Saturno estão entrando em Áries, né? Urano está chegando em Gêmeos, Plutão está a 1 grau de distância da casa 12 do país. E tudo isso indica que a gente está à beira de mudanças estruturais, casa 4, Gêmeos, né? Que vão abalar as fundações do país, casa 4, Gêmeos, e os eclipses que estão mexendo ali com questões de identidade, né? Esse eclipse, por exemplo, de 14 de março, tá falando de que qualquer coisa, né, que venha a acontecer, qualquer coisa que ele traga à tona, qualquer coisa que ele coloque na mesa, vai afetar o coração da identidade nacional e do povo. A lua no mapa de uma nação é o povo, né? A lua no mapa de uma nação é o povo. Então, esse eclipse ele tá pegando Mercúrio na casa 7, no grau 23, que rege o sol do país e que rege a lua do país, né? Então, o que isso pode significar na prática? O que a gente pode ver? Podemos ver algum grande evento envolvendo acordos internacionais ou disputas legais, casa 7. Podemos ver tensões em relações diplomáticas, com parceiros questionando as posições do Brasil em relação a algum assunto, em relação a alguma aliança, em relação a alguma política. Podemos ver também uma oposição ao governo ganhando força, visto que a casa 7 é oposta à casa 1 e a casa 7 é a casa dos inimigos declarados, né? Então podemos ver a oposição do país ganhando força. São exemplos. Lembrando que eventos associados a eclipses, eles podem levar até 6 meses para se desenrolar e dar o seu trazer as suas consequências, vamos dizer assim. Mas a mensagem do eclipse, ela pode chegar até 30 dias antes, mais ou menos 5 dias, ou seja, vamos colocar ali início de fevereiro, até mais ou menos final de abril, para o eclipse de 14 de março. O eclipse de 29 de março vai ser um eclipse solar em Áries e é um eclipse também importante para o mapa do Brasil, porque ele vai cair aqui, ó,
em cima de Quiron na casa 2 do país. Grau exato. Você não consegue inventar um negócio desse, gente, nem que eu quisesse. Grau exato em cima de Quiron do país, que está na casa 2. Sem contar que Mercúrio está retrógrado, né? Exatamente sobre Plutão na casa 2 também. Então aqui a gente tem Quiron, esse eclipse solar em Libra conjunto a Quiron e Mercúrio retrógrado sobre Plutão na cúspide da casa 2 do país. Gostou do meu desenho? Eu desenho super bem, né? Olha lá. Então, do que a gente pode estar falando com esse eclipse? Casa 2, dinheiro. Crises econômicas, mudanças na política financeira, quiçá mudanças drásticas na política financeira. Talvez uma possível necessidade de renegociação de dívidas ou de recursos estratégicos do país. Talvez uma oposição entre forças do passado e novas iniciativas, trazendo disputas sobre o modelo econômico em vigor hoje. É importante a gente notar que eclipses acontecem em ciclos de 18 anos, né? E esses eclipses aconteceram entre 2006 e 2008, né? O que estava acontecendo entre 2006 e 2008 no Brasil, 2006 e 2007? Lá atrás, o que a gente viu foi a consolidação do país como um player internacional forte, com crescimento econômico, com investimentos externos, mas a gente também viu desafios institucionais e escândalos políticos, como o caso do Mensalão. Agora, a história vai se repetir? Não sei. Por que eu não sei se a história se repete? Outro detalhe. O segundo eclipse acontece com Vênus retrógrada em Áries, na casa 2 do país. E isso traz ainda mais fragilidade para a questão financeira, né? Então, se a gente está falando de possíveis crises econômicas, a possibilidade de crise ela fica acentuada porque essa Vênus retrógrada fala de uma fragilidade. Até porque essa Vênus retrógrada está se afastando de uma conjunção com Quiron. Se a gente está falando de mudanças drásticas nas políticas financeiras, a gente está falando de revisões, porque essa Vênus está retrógrada, né? Se a gente está falando de questão envolvendo dívidas do país, realmente renegociação de dívidas, Vênus retrógrada, né? Renegociação de recursos estratégicos, Vênus retrógrada, né? Também a questão da oposição entre forças do passado, né, e novas iniciativas. Vênus está retrógrada, né? Então a gente está tentando, de repente, revisar determinadas coisas, né, mudar determinadas coisas, e pode haver algum tipo de dificuldade em relação a isso. Então, existe aqui com essa Vênus retrógrada um indicativo adicional de fragilidade sobre a questão financeira. Não só porque ela está retrógrada e ela rege dinheiro, mas porque ela está retrógrada na casa 2 e está se afastando de Quiron, né? Podendo fragilizar também alianças comerciais. Vênus, alianças, né? Podendo fragilizar alianças comerciais, alianças financeiras, né? E podendo trazer uma perda de confiança no mercado. Mas por que eu digo que não necessariamente o que os eclipses entre 2006 e 2007 trouxeram, né, vai ser um repeteco disso agora? Porque agora a gente tem um elemento adicional, que é a chegada de Netuno em Áries e de Saturno em Áries. Vamos botar aqui esse mapa dos trânsitos atuais e vamos colocar aqui dia 30 de março. 30 de março. Olha lá, ó.
No dia 30 de março, nós temos Netuno chegadinho aqui, ó, em cima de Plutão, na cúspide da casa 2 do planeta, do mapa do país. E aí, né? O que a gente tem com isso? Netuno vai fazer uma conjunção exata com Plutão. Plutão, ele rege a casa 9 do país, que está associada ao exterior, a relações internacionais e a ideologias. A conjunção entre Netuno e Plutão é um evento extremamente raro e por isso ele é significativo. Netuno, ele fala da dissolução de barreiras. Ele fala do sem limite, né? E ele pode falar de ilusões ou expectativas exageradas, envolvendo o quê? Envolvendo o poder financeiro do país, a capacidade financeira do país, a condição, né, a condição, a saúde financeira do país. Plutão, ele fala de transformações profundas. Mas Plutão fala de riqueza subterrânea, né? Riqueza mineral, né? E o país, o Brasil, ele é um país muito rico, né? As terras do país, elas são terras muito ricas. Netuno também fala de dissolução. E Netuno, quando ele chega, ele pode também trazer à tona, né? Chegando a casa 2, fazendo essa conjunção com Plutão, ele pode trazer a pauta, ele pode gerar decisões envolvendo as finanças e a economia do país, que são muito mais pautadas por ilusões, ideologias, expectativas, crenças, do que pela realidade possível. Pensando que Plutão rege a casa 9, Netuno chegando ali, ele pode falar da possibilidade de uma parceria comercial com o país, para o país, que não é o que parece ser. Né? A gente pode receber, vamos dizer, uma proposta de algum tipo de investimento financeiro, de associação comercial, associação financeira que vai, ou que não se mostra de todo o que ela ou que chega com uma cara e depois se revela outra coisa. Mas o que me preocupa é a possibilidade de diluição das riquezas do país, de perda, de desvalorização da moeda. O Brasil, ele pode se ver no meio, se a gente considerar o cenário global, ele pode se ver no meio de uma disputa internacional, inclusive, por recursos ou por influência. A gente pode estar falando de uma mudança também, uma mudança radical na posição internacional, na posição do país em relação à política internacional, na imagem do país em relação aos seus pares internacionais. A gente pode estar falando de uma crise. E eu nem sei se de cara ela seria vista como uma crise, né? Se for através da perda de valor da moeda, sim. Mas se for através de uma diluição na imagem do país internacionalmente, se for através de uma confusão envolvendo a posição dele em relação ao comércio internacional, a gente pode ver isso inicialmente como uma grande oportunidade. Que, na verdade, não é. A boa notícia é que no dia 25 de maio, Saturno chega ali onde está Netuno e encontra com ele ali sobre Plutão. Se houver ilusões ali,
a realidade se impõe. Se o Brasil estiver apostando numa estratégia econômica ou política equivocada, esse trânsito vai trazer um choque de realidade e vai mostrar exatamente o que é o que, onde, como e por quê. A gente pode ver também com Saturno ali restrições financeiras, cortes de orçamento, políticas de austeridade, especialmente se esse Netuno sobre Plutão se manifestar como uma desvalorização da moeda. E aí, como se não bastasse, né, seguindo o fluxo do ano, dia 7 de julho, Urano entra em Gêmeos, né? E aí, quando ele entra em Gêmeos, ele vai mudar de signo. Deixa eu mostrar isso aqui no mapa para vocês. Vamos lá, dia 7 de julho. No dia 7 de julho, Urano muda de signo, mas ele ainda está na casa 3 do Brasil. A casa 4 começa no grau 3 de Gêmeos. Ele já está conjunto? Tá. Mas ele entra? Não. E, ao mesmo tempo, ele faz uma quadratura com um ângulo, né? Com o ascendente do Brasil. Mais mudança em relação à identidade do país e a forma como o país se apresenta e como ele é visto. Mais mudanças nesse sentido. Ou seja, mais mudanças que, com o tempo, à medida que Urano avance e se aproxime, fique conjunto e entre na casa 4, podem transformar radicalmente a base da identidade nacional. Como, por enquanto, a gente está falando de casa 3, o que esse Urano mudando de signo ali pode indicar? Mudanças envolvendo educação, envolvendo tecnologia, envolvendo transporte, envolvendo forma de pensar do povo sobre o contexto e a situação atual do país. Podemos ver mudanças bruscas sobre como o país se comunica com o mundo. Isso é relevante, tendo em vista que Netuno, regente do ascendente, está sobre Plutão. Vamos voltar para o mapa. Tendo em vista que, isso é relevante, tendo em vista que Netuno, que rege o ascendente, está aqui na casa 2, ainda em aspecto de conjunção com Plutão, que rege a casa 9. Então, o Brasil muda a forma como ele está se comunicando com o mundo no momento em que a percepção do país, a percepção internacional do país está pouco clara, confusa ou se transformando. Então, nada mais natural de que mude a nossa forma de nos comunicarmos, excelente, natural. No entanto, vai mudar para onde? O que isso significa exatamente? Vai se alinhar? Como que se alinha? Podemos ver também uma mudança de posicionamento do país nas mídias, não só na maneira como ele se manifesta, como também na maneira como ele controla a mídia. Daí vem a pergunta para mim. Será que vai chegar ao Brasil a ideia, né, dos Estados Unidos de tentar ditar o que é liberdade de informação e o que deve ser liberdade de informação para o Brasil? Podemos estar pensando também, com Urano ali, começamos a ver uma maior, não uma ruptura, uma maior polarização no país e um aumento de movimentos regionais, casa 3. Então, ao invés de ser esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, passar a ser movimentos regionais, né, com uma polarização maior do país. Além da polarização,
além da polarização que a gente vê, que hoje é uma polarização em dois, né? A gente, de repente, começar a ver movimentos de ser uma polarização de mais de dois, com o surgimento de outras formas de pensar que se organizam e formam grupos que defendem determinadas ideias. Plutão ali na cúspide da casa 12, né? Não entra, grau 4, tá aqui, Plutãozinho, na verdade, quando Urano entra em Gêmeos, Plutão já está retrogradando, se afastando. Então, ele ainda não vai entrar na casa 12, ele entra só em 2026. Por enquanto, ele chega a 1 grau, mas retorna, retrograda. Então, a gente pode estar falando de quê? A gente pode estar falando de um movimento que está ainda ocorrendo a nível de bastidores, que envolve Congresso, né? Os bastidores do poder, conspirações, crises institucionais, né? Mas tudo ainda em estado de fermentação e organização, sem emergir ainda, ou se emergir, surgir muito como uma coisa mais contida do que Plutão tem a capacidade de trazer e trará futuramente, né? Pode ser um movimento de preparação que está acontecendo sem a sua participação para mudanças radicais na estrutura do governo, ou revelações chocantes vindo à tona aí em 2026 e nos anos vindouros. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar o que vai acontecer por ocasião do eclipse de 14 de março, do eclipse de 29 de março, da entrada de Netuno em Áries no dia 30 de março, da entrada de Saturno em Áries no dia 25 de maio e da entrada de Urano em Gêmeos no dia 7 de julho. Por quê? Porque no dia 1º de setembro, Saturno retorna a Peixes, Netuno retorna a Peixes em 22 de outubro e Urano retorna a Touro em 7 de novembro. Isso significa que esse movimento desses planetas, essa entrada dos planetas nesses signos, vão dar a pauta para a gente do que vem por aí para 2026. Mas a gente saber com certeza, a gente precisa começar a viver o trânsito. A gente pode especular agora sobre possibilidades, mas a gente precisa começar a ver o trânsito. E aí, quando a gente vai se aproximando do final do ano, a gente pode ver um movimento de... Não sei se melhora seria a palavra, mas assim, à medida que esses planetas retrogradam e retornam aos signos que estão agora, vai ter a ideia clara de que existem alguns ajustes a serem feitos na identidade do país antes de uma transformação completa. Ainda que esses ajustes sejam ajustes que surjam para a gente justamente porque nós fizemos essa incursão inicial e justamente porque nós flertamos com determinadas mudanças, a gente se dá conta que a gente precisa amarrar algumas pontas antes de poder realmente mergulhar nesse novo cenário. Uma outra possibilidade é que as medidas adotadas ali entre abril e setembro, outubro, sejam revistas ou questionadas a partir de outubro, mais em direção ao final do ano. E a sensação de confusão, eu acho que vai aumentar ainda mais antes da gente ter um cenário mais claro, que só virá para a gente em 2026. Ou seja, o mapa do Brasil, né, ele tá sob uma ativação astrológica muito forte. O que eu acho de mais relevante nem é a questão política. Eu acho que a questão política, ela é uma
consequência e ela vai ser buscada como uma forma de tentar ajustar a crise econômica. Eu acho que é o econômico que vai pegar muito forte pra gente. E vai ser 2026. Então, eu acho que você tem que olhar bem aonde é que você tem os seus investimentos, como é que tá o teu dinheiro, onde é que você tá guardando o teu dinheiro, sabe? Porque tanto os eclipses, quanto Netuno sobre Plutão, quanto Saturno sobre Plutão e Saturno na casa 2, fala de crises econômicas, perdas econômicas e medidas tomadas para conter a crise, conter a perda, que vão ser ajustes e vão ter um impacto muito provavelmente restritivo muito forte sobre a gente, né? Eu tô tentando imaginar aqui como que Saturno, com que força Saturno vai ter que chegar para conter qualquer crise trazida por Netuno, né? Eu tô pensando nesse sentido. As medidas vão ser tomadas em caráter temporário para tentar amenizar as coisas. Talvez elas sejam apresentadas como medidas que vão ficar em vigor por alguns meses. E é verdade, vão ficar em vigor durante alguns meses, porque no final do ano, muito provavelmente, a coisa deve afrouxar com a saída dos planetas dali, deve dar uma melhorada. Mas 2026 vem aí, e se a coisa não for pensada com vistas, com olhos para o longo prazo, com um olhar de que o mundo está mudando de maneira definitiva e que não tem volta atrás, se a medida for tomada como contenção de crise, né, aquela coisa de deixa eu botar um durepox aqui na parede para tapar esse cano que tá vazando, esse cano que estourou, se tu não for revisar a parte toda de encanação do teu prédio, do teu apartamento, da tua casa, 2026 vem aí, você vai ter que lidar com algo muito maior e muito mais forte. Mudanças na identidade nacional, também acho que tá vindo por aí. O Brasil vai passar por uma redefinição de imagem e da sua posição de liderança no mundo, no mercado internacional. A gente vai ver uma acentuação de conflitos institucionais, embates entre os poderes executivo, legislativo e judiciário vão se intensificar, especialmente ali uma tensão entre atores internos e externos, e a gente vai ver mudança envolvendo a comunicação. Urano em Gêmeos, ele vai redefinir como que a informação é compartilhada, quais são as regras para esse compartilhamento de informação, e podemos ver também uma reestruturação em termos de aprendizado e educação. Portanto, né, momentos decisivos, importantes, que a gente tem que observar para se preparar para o que vem por aí. Os próximos meses vão definir, né, para onde a coisa está indo. Como sempre, a astrologia dá para a gente uma bússola, mas a escolha do caminho é sempre nossa. Vou falar mais sobre a política mundial, porque Brasil e mundo estão intimamente interligados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário sobre o que você acha que vem por aí, compartilha o vídeo com quem você acha que pode gostar e deixa seu like. Obrigada, beijo, nos vemos por aqui.